E justamente sobre as polêmicas em relação a essa escala 6x1, vamos conversar a partir de agora com o Bruno Omori, presidente do IDT-SEMA, Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, a quem eu agradeço demais pela participação. Bruno, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel. Prazer falar com todos os telespectadores da PAN, uma grande referência aí do nosso jornalismo, trazendo sempre informações confiáveis para todos. Obrigado pela gentileza, Bruno. Bem, para começar, gostaria de escutá-lo sobre essa proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, que prevê o fim da chamada escala 6x1, que já alcançou, inclusive, o número de assinaturas necessárias para a tramitação. Bem, ela defende redução da carga horária para 36 horas por semana, 8 horas no máximo por dia, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Bem, nessa semana, inclusive, que passou, ela foi questionada por um jornalista se tinha feito um estudo de viabilidade. Ela falou que não fez nada muito elaborado para justificar a proposta. Mas a gente quer te escutar. É uma proposta viável? Olha, ela tem que ser cuidada com muita cautela, como foi citado, inclusive, pelo jurista, né? Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, a hotelaria, né? Nós fazemos parte também da Forest, que é a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes. Estamos em 502 mil CNPJ só no estado de São Paulo. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando, por exemplo, o hotel funciona 24 horas por dia, né? Assim como também uma TV, assim como também algumas outras áreas, como um hospital. Nós olhamos, por exemplo, no setor de hospital, que as enfermeiras e os médicos muitas vezes fazem o 12 por 36, você diminui, junto com as convenções coletivas, aí você diminui uma gestão, então você dá 24 horas, tendo 3 vezes 8 horas, você trabalha com 2 de 12 horas. Com isso, você mantém o número de colaboradores e você consegue atender a demanda e bem o paciente. No caso do hotel, é a mesma coisa. Pode ser trabalhada aí de uma forma mais consistente, uma questão de pensar um 12 por 36 ou alguma coisa para trabalhar uma evolução conforme vem fazer o mundo, mas não de uma forma drástica, porque você vai ter um aumento de custo considerável de um lado ou um déficit no atendimento. Além de repente, você ter um decréscimo do número até de colaboradores por um empreendimento ficar fadado a um insucesso. Então, o que deve ser analisado é uma relação oferta e demanda, qualidade e tipo de funcionamento. Por exemplo, um restaurante, ele pode trabalhar, se ele trabalhar só no período da manhã, por exemplo, atendendo até o almoço, sim, ele pode ter uma carga reduzida, ele já até tem uma carga reduzida. Mas se ele faz 2 períodos e ele trabalha em 3 turnos, por exemplo, como uma padaria, que muitas vezes são 24 horas, ele precisa de horários específicos e de funções específicas. E com isso a gente pode ter um grande problema, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista funcional e do ponto de vista econômico, né? E aí acirrar problemas trabalhistas. Então a melhor forma é discutir com sindicatos patronais, com os sindicatos colaboradores, analisar, inclusive, toda a cadeia produtiva, não só de quem trabalha, mas de quem utiliza aquele serviço, para que não esteja uma queda na qualidade do serviço, na queda na qualidade de atendimento, num aumento drástico de custos que podem viabilizar ou até quebrar um segmento completo. É importante essas ponderações e esses exemplos. Agora, na hipótese dessa proposta ser colocada em votação, avançar, ser aprovada e promulgada por se tratar de uma PEC. Quais seriam as consequências para alguns setores produtivos? Seriam obrigados a contratar mais funcionários? Isso certamente faria com que o preço de determinado serviço ou produto subisse, haveria aumento na precificação desses produtos, e isso também poderia culminar em demissões? Queria te ouvir. Sim, com certeza, sua análise foi perfeita. Porque a partir do momento que você tem um aumento de custo, ou você repassa para o consumidor, ou se você mantém, fatalmente, o seu break-even vai mudar, e mudando o seu break-even, você passa a ter que demitir, ou mesmo uma empresa pode quebrar. A gente pode dar uma olhada do que aconteceu na pandemia, por exemplo, na hotelaria. Os hotéis, por causa da questão da pandêmica, tiveram que muitas vezes ficar 8 meses, um ano fechado, um parque temático 2 anos, eventos como feiras ficaram basicamente 3 anos sem acontecer.
por exemplo, nas feiras, os montadores de feiras tiveram que migrar de eventos e muitas vezes quase 40%, 50% das empresas quebraram. Ou seja, todas essas pessoas ficaram sem emprego. No caso da hotelaria, a gente pega que durante vários e vários empreendimentos, inclusive muito grandes, fecharam definitivamente. Um hotel, por exemplo, de 400 apartamentos que fechou na Avenida Paulista, saiu 200 cargos diretos de trabalho e depois mais de 2.000 indiretos que trabalhavam, por exemplo, desde a parte de segurança, jardinagem ou sistemas, auditorias que saíram do mercado. Então, umas medidas precisam ser tomadas com muito cuidado. Por quê? Ou ela tem que repassar, nós vamos perder competitividade, vamos supor um hotel em São Paulo. Um hotel em São Paulo, se ele aumenta o valor da diária média, ele vai perder em relação a um evento que vai para Nova York, para Los Angeles, para Tóquio ou para Argentina e Buenos Aires. Então a gente perde competitividade, diminui a taxa de ocupação e ainda pode ter perda de empregos. Então essa discussão ela é válida, nós precisamos sempre estar melhorando a qualidade dos colaboradores, melhorando a qualidade do atendimento com uma discussão ampla, uma discussão sadia para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas, mas sem afetar a produtividade e os custos. E principalmente para continuar fazendo com que a economia cresça e não decresça, acompanhando as tendências mundiais para que o Brasil possa continuar sendo um ótimo destino em relação ao turismo de negócios, em relação ao turismo de eventos, em relação ao turismo de lazer. Nós temos agora uma grande possibilidade de evolução, por exemplo, do turismo de lazer no Brasil, 65 milhões de consumidores chegaram a 120 milhões de consumidores, mas eles precisam ter os empreendimentos abertos e funcionando com qualidade. Então essa discussão precisa ser uma discussão muito transparente, olhando cada um setor, analisando custos, analisando a possibilidade de demissões, encargos trabalhistas e principalmente produtividade e a qualidade de serviço. A PEC que prevê o fim da escala 6x1 em destaque nessa entrevista com o Bruno Omori. O Nelson Kobayashi fará a próxima pergunta. Bruno, boa noite, é um prazer falar contigo. Você já falou aí da possibilidade de algumas empresas fecharem os seus negócios, de gerar também desemprego. Gostaria da sua avaliação sobre o risco de um aumento de informalidade também, que tem sido muito discutido, né? E um aumento de informalidade nas relações de trabalho e, por consequência, de insegurança, posteriormente até de uma série de demandas trabalhistas. Qual que é a sua avaliação em relação a esse risco também do aumento da informalidade? Perfeito, Nelson. A partir do momento que nós falamos, principalmente quando a gente fala de turismo, né? Nós temos hoje, desses 502 mil CNPJ do estado de São Paulo, de hotel, bar e restaurante, basicamente, quase 90% deles são de pequenos e médios. A partir do momento que ele não consegue pagar os seus custos, ele deixa de ter um CNPJ aberto e vai tentar trabalhar na informalidade para sobreviver. Ele deixa de contratar formalmente e vai tentar fazer um acordo direto com o colaborador para trabalhar na informalidade. Ou seja, ao invés do governo arrecadar mais impostos, fortalecer o CAGED, fortalecer oportunidades de emprego, ele vai perder a arrecadação a partir do momento que um empreendimento, especialmente menor, ele fecha e passa a trabalhar na formalidade para ele sustentar, ou seja, para ele se subsistir, e ao mesmo tempo ele passa de contratar formalmente. E com isso a gente vai ter uma quebrada, principalmente uma quebradeira, uma possibilidade de quebradeira de mais de 90% de um mercado, por exemplo, de hotéis, bares e restaurantes. E principalmente bares e restaurantes pequenos, que hoje tem um CNPJ de uma meia, ele vai contratando 2 colaboradores, se registra na carteira, mas a partir do momento que ele vê que isso não fecha a conta, ele vai tentar fazer alguma negociação, mesmo com o risco de ter uma reclamação trabalhista, mas para ele possa continuar sobrevivendo e dando sustento a seus familiares. Agora, Bruno, pode ser que essa proposta, uma vez aprovada, dê certo para alguns setores. Talvez não dê certo para outros. Enfim, é preciso analisar caso a caso, como você defendeu no início da entrevista. Parece que muitas vezes o excesso de regulamentação acaba atrapalhando, né? Não é possível, numa canetada, você impor uma mudança dessa para todos os setores, né? Cada um tem uma característica, uma peculiaridade, enfim. Você defende, então, que haja a flexibilidade de negociação entre patrões e empregados? De que forma isso se daria? Olha, a melhor forma de regular cada setor, até porque nós temos hoje um mercado
formalizado e muito amplo no Brasil. Nós temos sindicatos patronais e laborais de todos os setores produtivos da economia brasileira. Então, quanto mais você traz para o mercado, que é quem conhece, que quem vive o dia a dia, para discutir em convenções coletivas, fazendo acordos que possam beneficiar colaboradores e patrões de uma forma harmônica, de uma forma de bom senso, você facilita o diálogo, você fortalece cada um dos mercados e não, como você muito bem colocou, Daniel, com uma canetada que pode prejudicar um segmento de uma forma a ter uma possibilidade de um prejuízo, tanto do ponto de vista de empregos, de postos de trabalho, inclusive com o fechamento de empresas. A melhor forma sempre é o bom senso, a discussão, é trabalhar o laboral com o empregador e dessa forma poder trabalhar cada um dos setores, como cada um dos setores precisa ter. A especificidade de tecnologia é uma outra, de um turismo é outro, do esporte é outro, de lazer é outro, do jornalismo e da publicidade é outro. Cada um dos seus especialistas consegue definir uma forma melhor de trabalho. E aí o governo ele tem que tentar apoiar e fortalecer a economia, facilitando essas relações. Para fechar você, Kobayashi. Eu gostaria de saber, Bruno, como estão agora as reações das entidades, dos institutos? Vocês já estão procurando falar com parlamentares, encomendando estudos econômicos para demonstrar o impacto disso? Quais são os próximos passos, já que isso tomou as discussões? Agora seriam as entidades, associações, federações, sindicatos serem convidados para essa audiência pública para poder demonstrar números. Por exemplo, o mercado hoteleiro do Brasil hoje são 540 mil unidades habitacionais, empregando diretamente mais de 380 mil colaboradores com carteira assinada. E multiplica por 6 os indiretos que trabalham dentro, por exemplo, de um hotel. Então, nós precisa ser escutado qual que é a taxa de ocupação que nós temos hoje, qual que é o valor de diária média, qual que é a taxa de rentabilidade, quantos colaboradores são afetados numa mudança, por exemplo, de 3 turnos para 4 turnos, se a gente trabalhar diminuindo a escala, ou será que a gente pode trabalhar como, de repente, é uma análise, né, de como funciona, por exemplo, o hospital de idoso, aí você diminui o turno e a pessoa está sempre um dia folgando. Então, essas análises precisam ser muito bem aprofundadas para que a gente possa discutir e aí chegar a conclusões beneficiando a macroeconomia brasileira. É isso. Bruno Omori, presidente do IDT-SEMA, Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, em destaque essa PEC que prevê o fim da escala 6x1. Bruno, muito obrigado, viu, pela gentileza em nos atender neste sábado à noite. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan e até a próxima. Eu que agradeço a qualidade da Jovem Pan, trazendo sempre uma informação precisa a todos os que assistem. Um grande abraço a todos. Boa noite.